Então, hoje é o nosso segundo dia, né, da nossa live sobre mães do autismo, o olhar e perspectivas. A Aline está entrando aí. Opa, João Gabriel! Nós vamos começar com ele, gente. Vocês que estão chegando agora já se bem, né, ouvindo o João Gabriel. O João Gabriel, ele tem 11 anos. Deixa eu logo chamar ele, porque eu... Boa noite, João. Tô te chamando agora, viu? O João Gabriel tem 11 anos e ele foi aluno do meu amigo Sandro, professor Sandro, no SESC. Olá, boa noite. Olá, João, boa noite. Como é que você está, João? Oh, bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que prazer ter você aqui com a gente, viu, João? E eu Ah, sei que você toca bem, o professor Sandro está aqui, ó, online aqui. Diz que vai chamar o pessoal lá do SESC para te ouvir. ah, E agora é com você, tá certo? certo. Bicho lindo. Professor Sandro. Eu posso tocar? Pergunta se pode tocar. Qual é a música que você vai tocar, João? Tá com a família aí, João? Tá com a sua família? Yes, hey, gay. Como? Qual a música? Yes, hey, gay. Ah, Yesterday, do Beatles. Isso. Isso. Legal. Uhul! Muito obrigada, João. Cadê a mamãe do João? Tudo bem? Boa Oi, boa noite. noite. Tudo Como é o bom? seu nome, minha linda? Como é seu nome? Jusilene. É Jusilene? Jusilene. 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 Muito prazer. Que bênção, João, hein? Ave Maria, uma bênção muito grande. Ele é um amor de criança. É isso aí, talentoso. E olha, eu recebi muitas boas referências do Sandro, professor dele do SESC. Não é mais, né? Já não tem mais aula com ele, mas Não, aprendeu com não, ele não ele, né? estuda mais lá. Mas a gente Isso. tem muito contato ainda com os professores dele, sabe? Foi uma bênção na vida da gente também. Foi E muito veja que bom. o professor, pelo menos o Sandro, porque eu conheço, tem muito orgulho do João Gabriel, viu? Isso. E agora a gente sabe por quê. João, muito obrigada, viu? Quem sabe em outros momentos a gente chama vocês para conversar com a gente também, se vocês quiserem, tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau, Encheu. Juscelene. Tchau. Tchau, João. Obrigada, viu? Lindíssimo. Ah. Tchau. Muito obrigado. Obrigada a você, João.
Que lindo, emocionante. Eles são exemplo de superação. E eu gosto de dizer que eles não são especiais pela condição. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo direitinho? Eles não são especiais pela condição, né, de autismo. Eles são especiais porque eles são seres humanos. Eles são especiais porque eles são capazes, porque eles tocam a nossa vida, a nossa alma, né? Então é isso que os faz especiais. Então, o professor está dizendo aqui que toca até Piratas do Caribe. Menino, esse professor, o Sandro, que foi professor dele no SESC, tem orgulho dele. Foi ele, que, inclusive, que me chamou. Bem, nós esquecemos ontem de dizer que essas 3 lives, a gente queria fazer muito mais. Tem tanta gente que a gente gostaria de chamar também, mas realmente a gente não vai ter tempo para tudo que a gente gostaria. Quem sabe outras lives em outros momentos. Mas é importante lembrar que no dia 18 de junho nós comemoramos o Dia do Orgulho Autista, Dia do Direito da Neurodiversidade, né? E no dia 2 de abril se comemora o Dia Mundial do Autismo, né? E hoje eu estou trazendo, ontem nós conversamos com a minha amiga Patrícia, que falou do Luiz Henrique, que não quis aparecer no final, mas tudo bem. Hoje nós estamos trazendo uma mamãe especial também, que é mãe de uma criança com autismo, e eles são muito especiais para mim, porque é a minha irmã, a Aline, e o meu sobrinho, Paulo Fernando. Vamos conversar sobre a criança com autismo e a relação em família. Tenho certeza que tem muita coisa para nós aqui. Deixa eu chamar. Hoje a gente... Cadê Luiz aqui? Aline, entra aí que a gente quer conversar com você. Aê! Oi, Aline. Vê se dá para me escutar. Tá bem baixinho. Tá baixo. Vamos ver se melhora. Melhora? Melhora? Som? Melhora? Melhorou um pouquinho. E agora? Mas dá para ouvir, dá para ouvir. Assim dá para me ouvir? Dá. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Ok. Boa noite, pessoal. Por favor, me digam aí como é que está o som, tá? Lana fala baixo mesmo. Vou tentar falar mais alto. Aumenta o volume, Aline. Sandrinha tá falando. Já tá no Tem máximo. Está no máximo. Talvez fosse bom o microfone. Ok, a gente vai tentando falar alto. Aline, vamos falar um pouquinho sobre o Paulo Fernando. Eu queria que você trouxesse para nós como é que foi a descoberta do diagnóstico, como é que foi para você e como foi esse processo até aqui. Boa noite a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Olhando pelo menos está dizendo que tá, né? Quando Paulo Fernando nasceu, com 2 anos, engraçado que Patrícia ontem falando, né, da descoberta, né, do diagnóstico, todos os tipos de sintomas que Luiz apresentava são muito parecidos com o de Paulo Fernando, porque justamente aos 2 anos a gente começou a notar, inclusive você, né, também teve participação nisso, de a gente prestar atenção que ele não fazia contato visual, ele não falava. E aí nós começávamos até a pensar que fosse questão de surdez, né? Na escolinha da igreja, a professora tinha dito que achava estranho, porque falava com ele, chamava a atenção, ele não interagia. Então, nós levamos ao pediatra, e a pediatra logo de cara também tinha falado, não, ela dizendo, ele fala assim, igual uma criancinha, ele não tem muitas... acho que a questão do som, né? Não falava, não articulava direito, eu achava
até estranho, porque uma criança de 2 anos, né, tem que falar, né, Dadá, Gugu, eu achava que era isso, né? Paulo Fernando é o meu primogênito, para quem não sabe. Tenho 2 filhos, ele tem 7 anos hoje. A mais nova é a Olivia, está com 4 anos. Então, mãe de primeira viagem, né? Eu imaginava que estava tudo bem com ele. Mas a médica, a pediatra foi e falou que tinha essa coisa, essa questão dele não articular bem, dele não falar as palavras para mim. Mas para mim tá tudo certo. Aí ela foi e disse, faça o seguinte, coloque ele na escola. Que é a mesma coisa que a Patrícia falou que tinha acontecido com, com o Luiz também, né? No caso dela, com o Luiz. Então, colocamos ele na escola e aí levamos, minto. Antes de colocar na escola, levamos para neuropediatra, doutora Maria Câmara. Então, nós levamos ele, conversamos com ela, indicou que ele fosse para a escola e logo que fosse para a escola, também começasse a psicoterapia e fosse para o fonoaudiólogo, né? Para a gente tentar fazer um parecer. Então, durante 6 meses na escola, com a psicóloga e com a fonoaudióloga, levando para fazer o tratamento. Aí, com 6 meses, ela fechou o diagnóstico, né? Ela deu o parecer dela. Ela falou, não, então, tudo indica que é autismo, né? Autismo grau leve e incentivou a continuar fazendo os tratamentos, inclusive com a terapia ocupacional. Porém, eu não coloquei ele na terapia ocupacional. De todas as terapias, foi a única que ele não fez, né? Mas ele surpreendeu muito, porque logo no início, tipo, ele conseguia... a psicóloga falava muito que ele tinha uma percepção muito boa, então os desenhos dele, até para pegar nos objetos, pegar no lápis, ele já tinha todo jeito para pegar no lápis. Ele não pegava como uma criança que ele saía piscando, ele já pegava com os dedinhos. Ela até tinha falado que talvez não fosse nem necessário começar com a terapia ocupacional, né? Mas que visse a questão da fonoaudióloga, porque ele não falava. E era uma coisa assim, para onde a gente... quando ele queria uma coisa, ele apontava. Então a gente ficava batendo muito na tecla. Só vamos dar alguma coisa para você quando você falar. E aí as palavras, as primeiras coisas que ele falava era bábula, abu, abu, abuba. Com que água, né? Bábula. Mais ou menos assim. Então, dos 2 anos até mais ou menos 5 anos, ele teve a terapia com a fonoaudióloga. E, graças a Deus, hoje fala tudo. Fala, canta, conta piada, ri, brinca. Gosta muito de inglês também. Conta os números. Enfim, nessa parte com a fono, inclusive ela até já encerrou, ela disse que a minha parte eu já encerrei, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Ele fala muito, canta, enfim. Agora, continua com a psicoterapia, né? E a terapia ocupacional que a gente ainda não conseguiu, mas temos observado que ele está com a psicomotricidade, está bem desenvolvida, né? Está muito bom. Aline, o que foi mais difícil para vocês enquanto família? Na verdade, ele foi o primeiro filho, né? Eu tinha as meninas, as 2 mais velhas, o primeiro menino. E o que mudou? Como é que foi a dinâmica da família com a chegada do Paulo? E a condição, não exatamente a chegada, mas a descoberta, né, da condição dele de autista. Assim, foi difícil. Foi muito difícil porque, imagine, meu primeiro filho, né, meu primogênito, né, especial. Não é uma coisa que as mães fiquem felizes da vida,
né, quando recebem um laudo. Mas foi difícil, eu chorei muitas vezes. Eu não vou dizer. Até hoje eu confesso que eu choro, né? Mas tento me recompor e quando eu vejo assim, agradeço muito a Deus os avanços, porque ele deu um avanço, ele se desenvolveu muito, né? Teve um desenvolvimento, um avanço assim, extraordinário. Né? As professoras falam, a psicóloga fala, né? Ele se desenvolveu demais. E ele é uma criança muito, muito, muito alegre, muito, muito divertida, né? E a cada dia é um novo aprendizado com ele, né? Quando eu digo que eu choro, eu penso muito, não mais, né? Está lamentando em hipótese alguma, não é isso. Mas em pensar no que os outros, o que ele pode vir a sofrer mais à frente, entendeu? Então, eu e meu esposo e minhas enteadas, nós procuramos ao máximo, meus pais, né, nossos pais, você tem contribuído muito para isso, da gente fazer com que ele tenha um estilo de vida o melhor possível, para que lá na frente ele não vai se sentir vitimizado, né? E vai saber encarar a vida, né? O preconceito, vai saber encarar tudo numa boa não, né? Mas vai ter maturidade suficiente para saber encarar todos os desafios que vierem, né? Eu acho que não é muito legal você ficar tentando, como é que eu Proteger. posso dizer? Hã? Proteger. Tentando protegê-lo. Pronto. Protegê-lo porque ele vai crescer e ele vai ter desafios, né? E vai ter obstáculos, como qualquer pessoa tem, né? Mas ele vai precisar de ferramentas para ele saber ultrapassar esses obstáculos, né? Então a gente pensa muito. Quando eu choro, é porque eu sou muito emotiva mesmo, eu sou muito chorona. Mas a minha preocupação é lá na frente com ele. E eu tento o máximo possível fazer com que ele viva, aprenda, né? Seja o mais independente possível, para que lá na frente, quando surgir algum obstáculo, algum desafio, ele saiba encarar, né, de frente e ultrapassar esses obstáculos. Eu vi a Selma colocando aqui, super proteger, porque proteger é o papel dos pais, mas acho que o que você quis dizer é evitar super proteger, né? É evitar que ele sinta, que ele sofra, tudo isso. É nesse sentido que você está Isso, falando, né? criá-lo numa redoma. Talvez eu não tenha realmente, eu não tenha me expressado bem. É criá-lo numa redoma, como as pessoas muitas vezes pensam, porque ele tem a necessidade especial, ele tem que ser mais protegido, ele tem precisa ser todo, né, colocado dentro de uma caixinha, numa redoma de vidro, para ele não ser atingido tanto, né, pelos problemas. Não, ele vai precisar aprender, é tanto que a gente tem aprendido, né? Tem aprendido e tem ensinado a ele a questão da frustração, a questão do dizer não, né? No momento necessário. Então, dele aprender a lidar com as frustrações, com as tristezas. Se ele está numa fase que vai jogar e perde e começa a fazer birra, começa a fazer manha, se joga no chão, então tem que já ensinar que isso faz parte da vida. Vão ter momentos que vai perder, né? Mas também vai ter momentos que ele vai ganhar. A vida não é só vitórias, a vida também tem derrotas. Então, ele precisa ser apresentado a esses desafios, né? Para que cresça uma criança boa, né? Uma criança, eu não quero dizer a palavra normal,
né? Mas uma criança saudável, psicologicamente, né? Afetivamente falando. É interessante, a Poliana botou a superproteção o desprotege porque tira dele a autonomia. Ela reforça a ideia que você está dando, né? Que proteger é importante. A gente viu ontem a Patrícia falando sobre quando ela tenta ajudá-lo a lidar com aquilo, às vezes afasta do sofrimento, como uma forma de proteção. Mas tem uma parte que os pais não podem impedir, né? Eu acredito que ela disse isso ontem, você está falando agora, que é além da proteção. Isso acaba desprotegendo e tira dele a autonomia. Selma disse, ele tem uma família maravilhosa e vai ajudá-lo nesses desafios. É verdade, sem redoma, Sandrinho falando. Ele precisa desenvolver sua autonomia sozinho também, muitas vezes sem intervenção. É importante para ele. Como é que foi para você, Aline, o processo dessa, pegando a pergunta de Poliana, da aprendizagem das pequenas coisas, alguns desafios que para as crianças consideradas neurotípicas, né, é natural, e para ele foi um grande desafio. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e trouxesse qual o papel da família nisso daí. Consegue fazer um link dessas duas perguntas? Fala de novo a pergunta, porque são duas perguntas. Ok. A primeira coisa, elas vão estar juntas, tá? Primeira coisa que eu estou perguntando é como foram esses desafios de aprendizado, de aprendizagem, de coisas normais da fase, por exemplo, você que vai saber aí, quais coisas que as crianças vão aprendendo, tipo amarrar um sapato, usar o banheiro, essas questões que para crianças neurotípicas, né, consideradas normais, vão aprendendo com mais facilidade, dependendo da fase. Você tem alguma experiência para falar com a gente sobre esse período de aprendizado e qual foi o papel da família, enquanto família, né, nesse processo? Foi algo... Como é que foi para a família? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo perguntar. Vamos lá. Bem, algumas coisas ele não foi difícil, né? Ele aprender. Outras, ele teve um atraso, né? Eu vou citar uma coisa bem particular. Ir ao banheiro, né? Então, ele usou fraldas para fazer xixi. Quando chegou com, acho que 4, 5 anos, né? Ele já foi largando a fralda para fazer xixi. Mas para evacuar já é uma dificuldade. Coisa que até a mais nova já desfraldou por completo, ele não consegue. É muito fixo aquilo nele, né? Ele vai evacuar a fralda. E nós já mostramos, nós conversamos, nós mostramos desenhos, videozinhos. Ele sabe, né, da importância de ir no vaso sanitário para fazer o 2. Mas ele não aceita. Ele não aceita. Então, isso é uma coisa... como eu estou dizendo, tem coisas que bem rápido. Mas tem coisas que ainda tem esse atraso, né? Ele aprendeu a escovar os dentes. Pode falar. Aprendeu a escovar os dentes. De primeira, assim, a gente... logo bem novinho também, a gente fazia aquela... Né, toda a questão da higiene, ensinávamos, ele pegou firme. Né? Se vestir, ele se veste sozinho. Toma banho sozinho. Comer, ele come sozinho. Inclusive, ele está comendo até com o garfo agora. Não quer mais a colher. Quer o garfo e a faca. E fazer as coisas, fazer o suco. Ele gosta muito de suco. Então, quando ele quer, ele vai e faz o suco. Ele faz o sanduichinho dele. Então, como eu digo, em algumas coisas ele vem para frente. Né? Mas em outras, e eu acho que particularmente, eu acho que de todas, é só essa questão mesmo
do desfraude para evacuação, que está bem complicado mesmo. Né? Nós tentamos, né, bem, quando estava com 4, 5 anos também, de colocá-lo no vaso sanitário para fazer. Uma vez ele fez, aí não quis, não aceitava de jeito nenhum. E até hoje fica aquela ideia fixa na mente dele, ele não... É uma coisa que ainda acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai trabalhando, né? Então, coisas muito simples. Coisas muito simples, que até das fases mesmo das crianças, né? Ele foi acompanhando. Eu acredito que de todas mesmo, é só isso que é mais complicado. Aline, não sei se a gente falou no início a idade do Paulo. Falei, 7 anos. 7 Vai anos. fazer 8 em setembro. Ontem nós falamos com a Patrícia a respeito das crianças, do fato do Luiz ser uma criança, um filho único. E aí o Paulo tem as 3 irmãs, né? Tem a irmã mais nova, de 4 anos. E aí você até falou sobre a questão do banheiro, por exemplo. A mais nova já conseguiu esses avanços e ele ainda não. Como é que vocês lidam com essas diferenças? Como é que você percebe... Primeiro, vamos nessa pergunta. Como vocês lidam com essas diferenças? Como é para vocês? Ilana, é engraçado. Esse período que a gente está dentro de casa, né, na quarentena, eu tenho notado muitas coisas que, com o Olivia, que eu não notava nele. Do tipo, logicamente, na fase que a Olivia tem hoje, com ele, a gente nota que as crianças com 4 anos, tudo ela deve... Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Ele não tinha isso. Né? Ele passou pela fase dos 4 anos, ele até estava aprendendo a falar. Então, as crianças sempre querem uma explicação das coisas. Quando você diz um não, quando você diz um sim. Que com Olivia está acontecendo, né, naturalmente, mas com ele a gente não tinha isso. Né? E essa questão de desarmar falar, agora mesmo hoje, ele já falando, mas a gente nota a diferença. Ele não é de estar questionando. Ele não é de estar perguntando as coisas. Ele fica chateado quando recebe um não, ele faz birra e tal, mas ele não questiona, coisa que ela já faz. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, isso é uma diferença, que assim, eu noto, né, bem acentuada entre os dois. Vai comparando a fase de cada um. Isso. Em algumas coisas você percebe, então, que ela, vamos dizer assim, eu vou falar avança, porque dentro dos estudos do desenvolvimento existe um padrão esperado para aquela faixa etária. Então, se ela chega lá e ele não chega, digamos que ela avança e ele não, mas a gente sabe que tem a ver com a condição dele. Mas aí... Como é que você percebe a influência dela, da Olivia, sendo mais nova e tendo esse desenvolvimento na postura dele, no comportamento dele, ou vice-versa, o dele na Olivia? Você percebe como é que eles interagem, que influência um traz para o outro? Você percebe alguma coisa assim? Ou até mais, acho que fica até mais fácil. Como ele veio primeiro, né? Como foi na chegada da Olivia, o que você percebeu que mudou ou influenciou o comportamento do Paulo? Ou você não notou nenhuma diferença, influência? Quando o Paulo nasceu, né, já tinha as meninas, né, a Bebel e a Malu. Só que Bebel e Malu mais velhas, né, uma diferença de idade um pouco acentuada, embora elas fossem crianças também, já uma com 8 anos, a outra com 4, quando ele nasceu. Então, elas brincavam, né? Ele foi aprendendo essa questão da afetividade, demonstrar amor, embora não se comunicasse muito, mas tinha interação, um pouco de interação com elas.
Quando a Olivia chegou, eu acho que isso ficou muito mais forte, né? E hoje eu vejo que eles se dão muito bem mesmo. Eles brincam, eles brigam, né? Ele defende ela defende ele. Se você fala um não para ele, ela entra querendo tomar satisfação, por que está brigando com ele? Da mesma forma é quando é com ela. Então, eles são muito próximos mesmo. Tem ciúmes, né? Como todo irmão tem, mas brigam, como todo irmão briga, mas eles são muito unidos. Um joga, o outro quer ver o jogo do outro, tá pintando, o outro quer saber o que o outro tá pintando, aí tem uma competiçãozinha para ver quem come primeiro. Então, eles são muito ligados, são muito unidos. Né? Foi muito positivo o nascimento dela. Né? Já era muito bom com as meninas e foi melhor quando ela nasceu. Eu não vou dizer que a gente não tinha receio, né, de ter uma outra criança, né, com outra criança especial, mas entregamos na mão de Deus e fomos, né? E graças a Deus, Deus nos presenteou com Olivia, que é muito, assim, tem uma influência muito grande, ajuda, brinca com ele. Então, tem uma interação com ele que é até interessante, porque ele não tem, eu escutando Patrícia falando ontem, Luiz tem uma interação grande, né? Procura socializar com as outras crianças, né? Coisa que Paulo não é muito de estar interagindo com outras crianças, principalmente se ele não conhece, né? Ele não se mistura, podemos dizer assim. Ele só brinca com aqueles que ele conhece. Aí ele se aproxima, aí ele dá um oi. Ele até tentou um período sinalizar com pessoas que ele não conhecia, mas interessante, eram adultos, não com crianças. Não sei se porque uma vez ele foi tentar fazer isso, eu estava junto. Nós estávamos na clínica para atendimento psicológico dele, e aí ele foi tentar se aproximar do menino, e o menino empurrou ele, não quis, sabe? Então, eu notei que com crianças que ele não conhece, ele não se aproxima. Né? Agora, com crianças que ele conhece, a interação é bem legal. Né? Ontem teve aula na escola dele, a aula virtual, a professora fez uma chamada de vídeo com todos os alunos. Nossa, ele reconhecendo os alunos e falando e mandando tchau, e os meninos mandando tchau para eles, dizendo que estavam com saudade. Então, quer dizer, porque ele conhece. Né? Então, a Olivia foi muito importante nisso aí, porque para ajudar nessa interação. Né, para ajudar, e hoje eu vejo que esse período de quarentena são só eles dois, né? Então eles brincam, eles acordam, quando ele acorda primeiro, ele vai lá, chama ela para ela acordar para brincar com ele. Se ele dormir e ela estiver acordada, ela vai lá e fica fazendo de tudo para acordar ele, para ficarem brincando, brigando, correndo um atrás do outro. Hoje passaram a tarde toda correndo um atrás do outro. Então foi positivo demais essa interação, o nascimento dela, né, trazendo essa questão da interação, trabalhando essa questão da interação dele, da socialização dele. Então, acho que foi essa influência. Ok. Os aprendizados, assim, de Paulo na vida de você como mãe. Eu tô vendo que o Fernando tá aí, se ele quiser falar um pouco também, fica à vontade. Fica à vontade, se ele quiser falar ou falar através de você. Os aprendizados. Fernando é o câmera. Mas pode falar aí, viu, Fernando? Mesmo na câmera. Os aprendizados do Paulo, da convivência com Paulo aí na família. O que vocês podiam dizer? Agora, pessoalmente, né? Para cada um. Ilana, com Paulo eu tenho aprendido muito a questão da paciência. Por quê?
eu tenho lido muito sobre essa questão do autismo, muito agora nessa questão da pandemia, né? Porque a gente está dentro de casa, porque ele está tendo aula virtual e são muitas atividades, então eu preciso entrar no mundo dele, trazer tudo aquilo que a professora passa. Eu tenho um trabalho dobrado, porque eu preciso aprender aquilo para adaptar para ele. Um vídeo, uma aula virtual de 40 minutos, para ele, né, ele não vai, ele não participa, ele tem muita estereotipia, né? Acredito que seja essa também a diferença com relação a Luiz. Então, ele tem aqueles momentinhos dele que ele tá aqui, tá prestando atenção. Aí, quando você pensa que tá prestando atenção, ele sai, vai correr, dá a volta dele, precisa esparecer. Aí, depois ele volta. Ó, eu já vi agora mesmo. Ele tá aqui correndo. Traz ele aí, gente. Vem cá, Paulo. Ele tá com... Esse é meu... Vem cá, meu anjo azulzinho. Oi, Paulo! Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia. Manda um beijo do dia. Dá um beijo pra ti. Oh, lindo. Então, eu preciso, pronto. Ele tem esses momentos que ele tem que correr para esparecer, depois ele volta, aí continua. Então, eu preciso respeitar esses momentos. Né, dele. Não adianta ficar colocando um monte de coisa na cabeça dele. Tem que adaptar tudo. Eu pego os conceitos principais que são trabalhados pela professora, e aí tem que inventar um jogo, tem que inventar ver se tem um vídeo. É ele. Ver se tem um vídeo, um joguinho, criar jogos, criar formas, teatrinho, para ele aprender. Ele pega, né? Mas precisa ser dessa forma, nesse formato. Então, é muita paciência. Uma coisa que é necessária com ele é muita paciência. E, assim, é um diálogo, a minha participação. Como professora, eu já tenho aprendido isso, porque eu tenho alunos especiais, né? Eu dou aula para alunos especiais. Então, as minhas colegas na escola, elas me dão um toque, a psicóloga me dá um toque, você fala comigo, a professora dele entra em contato comigo sempre. Então, a gente tem esse link, né? Tentar adaptar todas as coisas para o mundinho dele. E isso requer tempo. Então, é preciso ter paciência. Precisa ter muita paciência. E é uma das coisas, assim, que... né, para entender isso dele, para poder repassar os conteúdos para ele. Olha a questão do aprendizado, da paciência. Uma coisa que tem me instigado muito também com ele é tentar saber com relação aos sentimentos, né? Ele não é de estar... Apesar de ele falar, mas ele não verbaliza o que ele sente. Né? Então, muitas vezes eu tenho que estar o tempo assim, sim, tá com dor, tá bem, tá triste. Ele não fala. Né? Quando ele fala, assim, nas últimas. Então, é tentar arrancar dele o que ele está sentindo. A questão da expressão, né, dos sentimentos. Né? Se ele está... Às vezes, até com o Olivia, ele vai falar, estou com raiva. Olivia fez isso. Mas, tem outros momentos, não. Ele não é... Quando está com fome, diz que está com fome, né? Ele não tem como. Mas, se está triste, se está... sei lá, está... chateada, fica muito pensativa. Aí, meu filho, o que você está pensando? Aí ela se perde naquele mundinho dele, que a gente, né, não sabe o que é. E, enfim, e tem aqueles momentinhos particulares dele, ele fica ali, pronto, através dos desenhos, porque ele gosta muito de desenhar. Então, através dos desenhos, eu tento ver o que está acontecendo, né? O que está se passando na mente dele. Eu espero ter respondido. Era essa... Era isso. Não. Assim, o que ele trouxe de aprendizado, você fala da paciência.
principalmente a paciência, né? E você ainda falou algo além da paciência, a questão de se adaptar ao mundo dele, né? Não tentar puxar ele para você. Eu acho uma palavra muito importante, porque as crianças... Opa, o Poliana está perguntando alguma coisa aqui. Aliás, muita gente já perguntou, deixa eu voltar aqui. Então, a diferença de idade dele com a irmã não atrapalhou a socialização dele? Não, não atrapalhou de jeito nenhum. Quando ela nasceu, eu pensei até dele ficar, se afastar, né? Dele não. Logicamente, ela bebê requeria muito mais atenção, né? Mas eu pensei que ele fosse ficar de longe, né? Mas nada, ele vinha, ele fazia carinho, era muito doce com ela, né? Não atrapalhou em nada com ele. Uma coisa que também eu acredito que ajudou muito a Aline é o fato da personalidade da Olivia também, né? Porque tem isso também. Os irmãos, dependendo também da forma como o irmão vai lidar com a criança que tem autismo, pode aproximar, como também pode afastar. Acho que é natural, como qualquer irmão, qualquer questão de irmãos que nascem, os pais têm que ter aquela forma de lidar com os dois que eles consigam interagir. Mas no caso da criança com autismo e a criança que é neurotípica, ainda pede um pouco mais, né? Porque muitas vezes a criança que é neurotípica, ela não vai muito pequena, como é o caso da Olivia, bem mais nova, ela não sabe que o irmão dela tem autismo, enfim. Então, em alguns momentos, ela vai querer brincar com ele, vai querer ficar no mundinho dele, né? Então, se ela for aquela criança que vai desistir logo do irmão, que vai chorar, que vai se sentir rejeitada, provavelmente, né, não seja tão fácil. Mas a Olivia, ela tem um temperamento, né, Aline? De ela ir mesmo e buscar ele para brincar, para interagir com ele. Então, isso ajuda também. Então, Poliana, eu Travou. Mas a Mila Rafaela, lá em cima, Aline, ela perguntou assim: me ajudem com uma questão. O deitar no chão e ficar estático por um período de, eu acho que é 10, porque ela botou de minutos, pode ser um sinal? Você quer falar, Aline? Eu não escutei. Porque travou, tem uma hora que travou. Foi. Me ajudem com a questão. O deitar no chão e ficar estático por um período de 10 minutos. Eu acho que é 10 minutos. Pode ser um sinal? O Paulo teve essa ação em algum momento? Deitar no chão, ficar estático? Não, nunca teve. Ele fica. Porque isso aí, eu não sei se isso aí faz parte de uma chamada estereotipia. Né? Para quem não sabe, eu acredito que todo mundo, né, que já sabe, estereotipias são movimentos, são hábitos que os autistas têm, que geralmente é para extravasar, né? Um momento de ansiedade e tal. Então, a única coisa assim que é desde mais novo o Paulo tem era essa questão de estar correndo. Né? Correndo de um lado para outro e extravasando com a mão. Era isso, né? Mas de deitar no chão e ficar estático, não. Ele deita no chão, sim, é quando ele está querendo fazer birra. Quando está com manha, por exemplo, a gente está querendo dizer... meu filho, não tá na hora de fazer isso. Aí começa a chorar, fazer aquela manha e se joga no chão, e, né, a questão da frustração, queria uma coisa. Não, é nesse sentido, mas de ficar estático, não. Talvez para outras crianças autistas, né, isso seja comum. Para ele, não. Muito subjetivo, né? Nem todas as crianças têm as mesmas características, também como a Patrícia lembrou ontem, existem os níveis diferentes de funcionalidade dentro do espectro autista.
Patrícia botou aqui, deitar no chão e ficar estático pode ser uma forma dele ficar no mundinho dele. Ah, isso mesmo. Então, essa é uma característica que já o Paulo não apresenta. Agora, é claro que esse teria que ver muitas outras, porque a pergunta da Mila é assim, isso pode ser um sinal? Aí eu não sei se ela perguntou, é um sinal do autismo? Porque aí, se a pergunta for com relação a isso, fica muito perigoso a gente dizer, é um sinal, né? Pode ser outra coisa. Precisa estar... Porque é um conjunto de coisas, né? Como a Patrícia falou ontem, como eu falei agora há pouco, foi detectado várias coisas. Então, a questão da falta de não ser verbal, né? Não falar, de não manter contato visual, isso é bem clássico. Ordenar, a Patrícia falou ontem, e Paulo também faz, até hoje ele faz isso, pega e ordena, seja lápis de cor, por cores, tudo na ordem. Ontem mesmo, antes de ontem, ele pegou, foi moedas, aí pegou e ordenou as moedas todinhas, enfileirou. Então isso é uma característica, né? E outras mais, assim, que acho que varia de criança para criança, mas no geral, seriam esses pontos aí. A questão de ficar estático pode ser, acredito que possa ser tanta coisa assim. Não sei se é uma característica do autismo, deve ser, como você falou, uma coisa bem individualizada. Soninho falou aqui, o repertório de comportamentos são diversos, uns mais comuns, outros mais específicos de cada autista. Exatamente. Então, precisaria ver... O principal que foi isso que a Aline falou, essas são características do espectro, a questão da interação, do foco, né, do hiperfoco. Qual é o hiperfoco do Paulo? Oi? Quem está falando aí é a Olivia, gente. Olivia está aqui. Aline, qual o hiperfoco do Paulo que você percebe? Qual o... Hiperfoco. Hiperfoco do Paulo. Ele gosta de desenhar. Ele gosta de números. Aí a Patrícia falou, só lembrei também do Paulo. É incrível. Matemática é uma coisa que a gente... Matemática, inglês, né? Mesma coisa. Paulo chegou a uma época que era até russo. Ele agora perdeu o interesse, mas era uma coisa com jogos, principalmente jogos de celular. Ele não se contentava só em jogar. Ele ligava a televisão no YouTube e pegava os jogos lá, as pessoas explicando os joguinhos lá de pessoas, né, dos jogos que ele assistia. E aí, muitas vezes, eu falei, meu filho, o que você está entendendo o que a pessoa está falando? A pessoa falando em russo lá, dando dicas lá do jogo, e ele lá assistindo. Depois ia lá no jogo, pá. Né? Passou isso, essa fase. Mas o inglês ficou. E desde cedo ele gostava muito de inglês. Né? Inglês, desenhar, ele desde cedo a psicóloga falando, ele tem uma percepção incrível, porque ele desenha muito bem, os traços muito bem feitos, né? Gosta do Super Mario, então desenhava o Super Mario. Sempre que ele gostava de um desenho, assim, chegava uma fase que ele gostava de um determinado desenho ou de um jogo, aí ele ficava lá fazendo toda a representação, o papel. Então, desenho, números, né? Como foi falado, já falei, o inglês, o hiperfoco dele é esse. Música Né? também, Acho que tem mais música? Hã? A música. Música tem, mas não é tanta. Ele chegou até uma época, até lembrei de Sandrinho, que ele estava querendo tocar. Ele pegava um teclado e ficava tocando, né? Mas chega a tirar até músicas até de ouvido mesmo tocar, mas agora parou um pouquinho essa fase, né, de estar tocando. Inclusive na escola dele, que é aula de música, hoje foi até interessante. O professor está ensinando tempos musicais para eles, mas para que eles possam representar batendo, né, palma ou no tamborzinho e tal. Aí, na hora que eu queria que ele
assistisse. Eu falei, meu filho, chega aqui, ó, o que você está fazendo, ele lá desenhando, nem aí. Aí passou, depois de um minutinho, ele foi, pegou lá as panelas lá no armário, pegou os tamborzinhos, aí foi chamar todo mundo, vamos tocar! Aí pegou o violão, Olivia ligou o teclado e começou a ficar batendo. No momento dele. Então, tem momentos que ele gosta de música, mas eu acho que essa fase passou um pouquinho. Mas os números e o inglês, né? Hoje ele pegou meu celular e Facebook. Aí ainda fala como isso tá. Desse jeito. Aline, o pessoal está comentando bastante coisas aqui. Cada um tem suas características, Poliana falou. Sandrinho está pedindo para chamar a Olivia e Patrícia está pedindo para você mostrar um desenho dele. Luiz teve uma época que se interessou por Japão. Luiz tem uma pronúncia perfeita no inglês, Patrícia está falando. Sandro está falando para você potencializar isso nele, a arte visual. Aproveitando aqui, vou fazer uma propaganda aqui do Sandro, né? Vocês viram o João Gabriel tocando, ele foi aluno do Sandro, no Sesc. O Sandro continua ensinando e o Sandro tem um canal, né? Que para ensino das crianças também, né? De instrumentos. Deixa eu lembrar só o nome. Discovery Music, não? Discovery Music. Acho que é. Vamos lá, Sandrinho, me ajuda aí. Quero fazer aqui tua propaganda. Então, as crianças assistirem com ele. Quem sabe sua criança gosta, se a sua criança tem autismo, de repente o hiperfoco dela é música, ela tem um interesse por música. E mesmo não sendo, né, seria um bom começo para as crianças. Então, Sandro, me diz aí o nome do seu canal. É Discovery Music, se eu não estou enganado. Faz com ele tambores de lata, sopros com flauta de cano. Ok. Isso, Aline. Compra lousa. Aí. Opa. E caderno de desenho para estimular o que ele gosta de fazer. É bom. Discovery Music é o nome do canal no YouTube do professor Sandro, viu? Aproveitem aí para entrar no YouTube e se inscrever. Nós temos 7 minutos. Pergunta aí ao pai se ele quer falar. Quer falar um pouquinho, Fernanda? Quer falar alguma coisa? Quer não? Eu tô não sei se dá para ver. Ele tinha uma fase, não sei se dá para ver. Dá para ver. Fazia os desenhos. Dá para ver? Agora a letra está espelhada. Com as historinhas. Não, é só para vocês terem uma ideia. Ele fazia os desenhos e fazia as histórias. Você arruma hiperfoco. Uma coisa que ele está fazendo hoje. Pega o celular, grava, bota no gravador de voz e fica contando historinhas e fazendo os personagens. Então ele mesmo vai contando histórias. Ele narra, você fazia muito isso. Ele narra as histórias, ele fazendo as vozinhas dos personagens. Aqui são os números, você está dando para ver, embora esteja espelhado. Pega a família dos números e gosta muito de somar. Faz de cabeça, né? As somatórias, você diz para ele sai, vai raciocinando, vem com a resposta. Desse jeito. Ok. Lembrando que o que a Aline trouxe aqui teve algo muito importante que a gente precisa ressaltar. A importância do diagnóstico precoce. Né? Não é isso, Aline? É muito importante, né? Porque as crianças com autismo, elas podem ter um avanço muito grande dependendo de quando elas começam quando começa o diagnóstico. Por isso eu quero aproveitar esse tempinho para falar assim com vocês. Qualquer coisa, vocês vão lá no @elana.psicologia, que eu vou tentar deixar descrito para vocês o nome de pelo menos 3 sites que tem muitas informações sobre autismo, tá? O Instituto santosdumont.org.br, do CEPS, Unidade Anita Garibaldi, aqui no Rio Grande do Norte. Ele tem um serviço multidisciplinar de atendimento ao TEA. Então, pelo site deles, você pode ter bastante orientações. Instituto Neurosaber, que entra autismo e também outros tipos de transtornos.
Academia do Autismo, que inclusive faz o curso ABA, também é muito interessante, tem lives aqui, tem no Instagram, é muito interessante. E um que eu descobri hoje, autismoerealidade.org.br, eles trazem muitas informações, inclusive eles trazem informações sobre, eles trazem cartilhas para os pais usarem, professores, eles falam também, dão muitas orientações, porque esse autismo e realidade começou com um pai e uma mãe de uma menina, quando eles descobriram que ela tinha autismo, e aí eles se sentiram muito perdidos, né? Mas eles começaram a pesquisar e aí eles organizaram essa organização que hoje está bem maior. Eles orientam sobre os direitos dos autistas, coisa que a gente não vai trazer para cá, né? Mas entrem lá, autismo e realidade, autismoerealidade.org.br. É um site muito bom. A gente tem 3 minutinhos. O João quer cantar. Mas antes dele cantar, não sei se vai dar tempo. De qualquer forma, João, eu quero saber se você amanhã pode cantar com a gente. Amanhã viria o Robinho, né? O amigo da Poliana. Parece que ele não virá, mas vai deixar o depoimento dele, que a gente vai aprender muito sobre a vida dele e sobre a vida do Walter Luiz, que é o meu esposo. Ele tem síndrome de Asperger, né? Que hoje também compõe um transtorno no TEA, tá? Do espectro autista, e ele vai contar um pouco da experiência dele como adulto, né? Que teve um desenvolvimento, mas começou também com a mãe dele descobrindo, e ele fez tratamentos. Então, ele vai falar um pouquinho da experiência dele. E eu vou pedir o João Gabriel para cantar amanhã. Será que ele pode tocar amanhã? Opa, já me deu um sim! Então, como a gente está com 2 minutos, Aline, eu quero que você deixe uma palavra aí para o pessoal, as mães, um pouco que vier no seu coração para falar. E obrigada, viu, Mana, por ter vindo. Não pode ficar com o celular. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tá difícil. Tchau, Olivia. Dá um beijo nela. Não, assim, procurem conhecer, procurem se informar, né? Beijo, Não apenas Janinha. Um beijo, Janinha. Não apenas com relação ao autismo, mas às outras necessidades especiais, né? As crianças especiais, elas têm muito mais para nos ensinar do que a gente imagina. Deus me proporcionou ser mãe de Paulo e como eu tenho aprendido, né? Como eu tenho aprendido a vida, né? Através dele, através da vidinha dele, né? De poder amar, de poder valorizar, né? Questão do respeito, né? Ele me ensina muitas coisas. Ele nos ensina muitas coisas, né? E eu sou muito feliz por ser mãe dele. É um aprendizado diário. Tô quase chorando aqui. Se eu chorar, me perdoe. Tá acabando, Aline. Tem 18 segundos. Pronto, não vai acabar. Eu tô querendo chorar. Enfim, se informem, estudem, procurem conhecer sobre os diversos tipos de necessidades especiais dessas crianças e essas pessoas que são portadores de necessidades especiais têm muito mais coisas para nos ensinar do que nós mesmos imaginamos, né? Cada dia um aprendizado, é uma novidade e é muito bom. É muito bom. Aprender é muito bom, né? Enfim, é isso. Olha, beijo para Laís. Laís está aí. Ilana, minha xará, Ilana CTM. Edilene, a Janinha, nossa prima, está aqui também. Poliana, tanta gente para falar. Mas
Queremos agradecer a todos vocês que estiveram até aqui. Olivia, vem cá. Ela tá com os cabelos todo pra cima. Fala aqui. Lá está rindo, meu. Oi, Olivia! Oi. Que beijo, gente! Cadê chocolate? No final vai ter. Olha, Olivia, estamos todos aqui falando. Mamãe tá falando aqui para um monte de gente. Oi. Eu comi bolo de chocolate. Você comeu bolo de chocolate? Fala assim, tio Sandro, um abraço. Fala que ele tá aqui perguntando por você. Tio Sandro. De sangue. Sandro. Sandro, um abraço. Ué, não sei. Um abraço. Manda um beijo. Beijo. Viu, Sandrinho? Recebeu aí? A Ilana tá dizendo, linda. Maria, menina real linda. Ok, então a gente vai terminando por aqui. E dá vontade de sair não, né? Mas tudo bem. Luiziana entrou aí, que eu vi. Um abraço, Luiziana. Estamos encerrando, tá bom? Um beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Valeu, Obrigada. valeu, Fernando. Tchau.